eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o Canal em Cristo e estamos hoje com o segundo episódio da série Paulinas. O título hoje é Saulo, o homem que ia prender. Saulo era coerente, irrepreensível em sua crença e foi nesse estado que ele iniciou a sua viagem para Damasco. A conversão de Saulo, que mais tarde passou a ser conhecido como Paulo, é narrada principalmente na Bíblia canônica, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Lucas não narra esse episódio apenas uma vez, ele retorna a ele 3 vezes, como se quisesse dizer isso não foi um detalhe biográfico, foi um divisor de águas. Então nós temos em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19, a narrativa em terceira pessoa, que é a mais detalhada de todas as 3. Depois, no capítulo 22, em Atos mesmo, versículo 6 a 21, Paulo contando sua experiência perante uma multidão em Jerusalém. E a terceira passagem em Atos também, já no capítulo 26, no versículo 12 a 18, Paulo relatando o episódio perante o rei Agripa. A ideia principal de Saulo ao ir para Damasco era, sim, perseguir e prender os cristãos, os discípulos do Senhor, ou, na época, chamados deste caminho, como o texto chama. Na época, os cristãos não eram chamados de cristãos nesse período. Eles eram chamados os do caminho ou hereges, porque eles faziam parte da religião judaica, mas de uma forma dissidente. Né? Então, o versículo, o primeiro versículo em Atos 9, capítulo 9, ele apresenta o contexto imediato. Ele dizia assim, respirava ainda ameaças e morte contra eles, mostrando esse zelo intenso e fanático, né, que Saulo tinha em defender a palavra, a Bíblia, o conhecimento da palavra que ele tinha. Não há indício no texto bíblico de que a viagem a Damasco tivesse outro motivo principal, como negócios, família ou missão judaica genérica, e que a perseguição fosse algo secundário oportunista. Na verdade, a função principal quando Saulo pede permissão para a viagem era para perseguir e prender os dissidentes. Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra eles e foi nesse contexto que Saulo inicia a viagem. Vamos falar da luz e a queda de Saulo, que ainda usando Atos capítulo 9, o versículo 3 já nos conta que Saulo, chegando próximo a Damasco, foi cercado por uma luz vinda do céu. No versículo 4, diz assim, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E continua, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui, recalcitar, neste contexto, era resistir teimosamente contra algo que já o confrontava, que já perseguia, que já estava junto a ele, de alguma forma. E com aguilhões a interpretação fica completa. Jesus está dizendo a Saulo, é duro, doloroso, difícil, é inútil para ti resistir teimosamente contra os cutucões que eu estou te dando. Não era apenas perseguição externa, havia resistência interna, Paulo resistia, Saulo resistia.
E assim que Saulo se levanta, já não enxergava mais. Ele está cego. E ele é levado até a cidade pelos seus companheiros que estavam junto a ele e não viram nada, ouviram tudo. Tudo que se passou eles ouviram, mas eles não viram a luz. Mas eles não enxergaram, apenas ouviram. E a cegueira? Essa cegueira, ela é muito mais do que física, porque Saulo ficou por 3 dias sem comer e beber. Isso é físico. A cegueira também é física, mas ficar sem comer, sem beber e cego é simbólico, é a quebra do homem, é a quebra de Saulo. Saulo foi quebrado ali naquele momento. E em Damasco, ele encontra Ananias. E aí tem uma relação entre Ananias e o vaso escolhido. Quem é o vaso escolhido? Esse discípulo chamado Ananias, que havia tido uma visão, ele recebeu a mensagem de Cristo para ir até uma certa rua, uma rua que se chamava Direita. Estava um homem de Tarso chamado Saulo, que também havia recebido uma visão de que seria tocado por Ananias. Vê que há aí uma convergência. Ananias questionou esse ato contra um homem tão cruel quanto Saulo. Saulo tinha fama, não tinha uma boa fama, tinha uma má fama. Ananias tem medo. Ananias questiona, ele argumenta. Mas em resposta Jesus disse: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E assim, Saulo foi curado de sua cegueira e passou a pregar em nome de Jesus. Ele era o vaso escolhido. E foi mostrado a ele o quanto ele deveria padecer pelo seu nome. E foi dado a ele que levasse adiante o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E Saulo não foi o único. A gente pode pensar assim, Saulo era o único perseguidor dos cristãos, ou dos hereges, ou dos dissidentes, ou os do caminho? Não. Saulo não era o único perseguidor dos cristãos no século I depois de Cristo. O Sinédrio e outros fariseus também combatiam a seita nazarena. Ainda era chamada de seita, estava dentro do judaísmo, porque ela era considerada uma heresia judaica. Nem era o único com dupla cidadania. Havia outros judeus helenizados, influenciados pela cultura grega, com cidadania romana, como alguns comerciantes ou elites de Tarso, que era a cidade natal de Saulo. No entanto, Saulo se destacava por uma combinação única de atributos que o tornava ideal para a missão divina, além da formação e zelo farisaico, cidadania romana e multiculturalismo, a chamada divina estratégia que nós vemos quando é falado para Ananias, que ele é o vaso. E vamos tocar num ponto que eu sempre disse, assim, é um termo que nasceu no século XIX, mas é um termo que me agrada um pouco, que é paulinismo. O paulinismo, o grande divulgador e organizador do cristianismo. Isso está na figura de Paulo. E sim, nós podemos falar de um paulinismo como um movimento ou ramo teológico dentro do cristianismo primitivo que se baseia nas doutrinas de Paulo expostas em suas epístolas. O termo paulinismo, como eu falei um pouco antes, ele surge no século XIX entre estudiosos para descrever como os ensinamentos de Paulo moldaram o cristianismo ortodoxo,
às vezes divergindo até dos evangelhos sinópticos ou da epístola de Tiago. O tempo que Paulo vivia era um tempo muito difícil. Em outros vídeos nós já falamos que o século I, século II era um século muito difícil, muito hostil para a igreja, para os primeiros seguidores de Cristo. Então Paulo domina o texto com viagens missionárias, debates teológicos, como no Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde defende a inclusão dos gentios sem judaização e fundação de igrejas. Aqui percebemos que a conversão de Saulo foi gatilho para o paulinismo e para o desenvolvimento do cristianismo. E como foi, assim, de Saulo para Paulo? Houve um momento em que Saulo deixa de se chamar Paulo e deixa de se chamar Saulo e passa a ser chamado de Paulo? Saulo não recebe o novo nome. Não há um sentido de mudança divina oficial, como aconteceu com Abrão para Abraão, ou Jacó para Israel. Assim, na verdade, ele sempre teve esses dois nomes, que era uma situação característica dessa dupla cidadania, né? Saulo era o seu nome judaico, comum entre judeus da tribo de Benjamim, como o rei Saul do Antigo Testamento. E Paulo, em latim, Paulus, o seu nome romano, como cidadão romano, já que ele era cidadão romano por nascimento. Atos capítulo 22, versículo 28, nascido em Tarso, uma cidade helenizada na Cilícia. O costume de nomes duplos era comum entre os judeus da diáspora no Império Romano. O nome hebraico para a comunidade judaica e o nome greco-romano para o mundo gentio, para facilitar a comunicação. Então essa transição ela ocorre explicitamente em Atos capítulo 13, versículo 9, durante a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé à ilha de Chipre, por volta de 46, 48 depois de Cristo. Aí em Atos 13, versículo 9, é escrito assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele. Aqui Lucas, que é autor de Atos, menciona pela primeira vez que Saulo também era chamado Paulo. E a partir desse versículo, o texto nunca mais usa Saulo para se referir a ele no presente, exceto quando relembra o passado, como na estrada de Damasco, em Atos 22 e 26. No versículo seguinte, em Atos 13, no versículo 13 também, já é Paulo e seus companheiros que navegam para Perge. Isso coincide com o movimento em que Paulo começa a atuar mais intensamente entre os gentios, não judeus. Então, para os judeus, Saulo, e entre os gentios, nesse contexto romano e nesse contexto da Grécia, um contexto greco-romano para os gentios, usaram o nome romano Paulus. O Paulo facilitava a comunicação, o acesso, graças à sua cidadania e à identificação em terras pagãs. Não é uma mudança simbólica ligada à conversão que aconteceu anos antes em Atos 9, mas uma preferência prática que o narrador Lucas adota a partir dali. Então, não há aqui uma mudança simbólica ou mística para que Saulo passasse a ser Paulo, mas uma questão prática, uma questão de acesso, né? Uma facilidade que Paulo encontrou, como tantas outras, para falar sobre o cristianismo. E eu vou encerrar esse vídeo, porque agora nós vamos entrar num ponto que eu gostaria de explorar melhor no próximo vídeo, que aí vai ficar um pouquinho mais longo, que são as contradições que encontramos em Paulo, que são longas e até hoje elas estão aí sendo discutidas, porque os ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo, não ficaram sem críticas e apontamentos negativos ao longo da história.
como o reforço do patriarcado, contradições a seus próprios textos, do início do seu apostolado até o fim, críticas ao não condenar a escravidão, sobre conformidade ao mundo e, mais recente, acusado de inventar um cristianismo helenizado que prioriza fé abstrata e igualitário de Jesus, legitimando a opressão de gênero e classe. O homem que caiu em Damasco se tornaria o pensador mais influente do cristianismo. E é justamente por isso que ele também se tornaria o mais criticado. Mas essa discussão ficará para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até o momento. Agradeço de coração, peço que deixe o like e comente. Além disso, compartilhe para os seus amigos e familiares e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Senhor de Israel é fiel. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara seus pais.